A gente falava sobre a sessão solene de reabertura de trabalhos do Supremo Tribunal Federal agora para 2026. Vamos acompanhar um trecho de uma fala do presidente Lula, que afirmou que os ministros do Supremo cumprem seu dever constitucional. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que, no Brasil, divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Ou seja, Paula Camacho, Lula está totalmente alinhado com essa ala que metade, pelo menos, ou mais da população brasileira tanto critica por sua conduta. Ele endossa absolutamente tudo o que a gente vem criticando, diz que o Supremo não extrapolou funções e que realmente a democracia no país saiu mais forte depois do julgamento do 8 de janeiro, dentre outras palavras que a gente acompanhou aqui agora juntos. É uma piada de mau gosto chamar o presidente Lula para fazer um discurso num lugar que ele quer fazer um código de ética. Olha que piada de mau gosto com a sociedade. Bom, faz sentido, né? Já vimos o Gilmar Mendes falando que, graças ao STF, que o presidente Lula pôde se tornar presidente da República, então faz sentido o presidente Lula ir lá e falar que eles estão agindo de acordo com a Constituição, porque se não fosse o STF, ele não estaria no cargo que ele está hoje. Vamos lembrar que o presidente Lula, ele foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes e por uma manobra do STF, por uma decisão esdrúxula do STF, por causa de um CEP. Ele não foi inocentado, ele foi limparam a ficha dele e reconduziram ele ao cargo de presidência. Então, ele tem muito a agradecer ao STF mesmo. Agora, como é que uma Fachin pretende ter algum tipo de credibilidade e moral chamando essa pessoa para discursar? Bom, já começou morto esse código de ética, já começou completamente desmoralizado, ninguém vai levar a sério. E se a intenção era fazer a sociedade acreditar no STF e levar a sério o STF e parar de questionar as ilegalidades, infelizmente isso não vai funcionar. E, Marcília, eu não sei exatamente se faz parte da agenda do presidente na reabertura da corte, participar, dar algumas palavras, pode ser até que faça, mas de qualquer forma, por parte de Lula, a gente pode fazer essa leitura também de que a participação dele e esse discurso, né, utilizando esses argumentos, ele demonstra ali apoio aos ministros mais abusivos, na opinião de boa parte dos brasileiros, com relação à sua conduta. Ele também vai lá para falar: estamos juntos, estamos alinhados, contem comigo. Essa mensagem está nas entrelinhas também para você? Veja, ele como representante de um poder, né, da República, o Lula, é natural que ele esteja nessa abertura. Eu acho todas essas aberturas, abertura do ano judiciário, abertura do ano legislativo, isso tudo é só uma burocracia que eu acho que nem deveria existir, sinceramente, porque não tem o que abrir. Veja, um ano que abre em fevereiro e para daqui 2 semanas com carnaval, né? E em julho já tem Copa do Mundo e depois eleições, eles deviam ter um simancol e nem abrir, fingir que já está aberto o ano. Mas, naturalmente, o presidente da República deveria estar ali, ou poderia estar ali. Esse não é o problema é o discurso dele, né? O discurso dele, ele debruçado literalmente no discurso, né? Não falou uma palavra que seja do script, talvez por receio, um bom receio dessa vez, ainda bem que ele teve receio de falar
falar de improviso, mas falou tudo ao contrário da realidade, né? Então, o Lula disse, o STF nunca... Dois pontos que eu acho importantes do que ele disse. O STF não exerce protagonismo no país. Pô, é exatamente o contrário do que nós temos visto desde 2019. O STF é protagonista de tudo que acontece no país desde 2019. Controla o debate público e político desde 2019, há 7 anos. Será que o Lula está vivendo onde, né? E outra coisa que ele disse é que o STF não invade os demais poderes. Também não é verdade, é tudo que o STF faz. O STF submeteu o Congresso a um cabresto completo por violar o artigo 53, que diz que quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Então, nesse momento, submeteu o Congresso e submeteu também o Executivo. É um consórcio hoje, lamentavelmente estatal, que existe dentro do país. O Lula, ele já admitiu, inclusive em entrevistas, que só consegue governar o país por conta do STF. A gente teve uma pesquisa recente que mostrou que de 10 decisões do STF, 7 ou 8 são favoráveis ao governo Lula. Então, a governabilidade hoje do executivo do Lula é decorrente da parceria, vamos dizer assim, com o STF. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Então, dentro desse contexto, é óbvio que o STF exerce os seus tentáculos de poder em relação ao executivo e também em relação ao Congresso. E não só, nós vimos, lamentavelmente, há alguns dias, um vídeo, quinta-feira, um vídeo de uma delegada tendo de pedir desculpas para um assessor do ministro Toffoli, porque não fez as perguntas adequadas. Então, a Polícia Federal também tem os tentáculos do STF sobre ela. A gente vê o Gonê agindo de forma parceira com o STF. Então, o Ministério Público também tem os seus tentáculos do STF, tem os tentáculos do STF sobre ele. Então, o STF invadiu não apenas as funções dos demais poderes, como cooptou-as, usurpou-as muitas vezes e, com isso, vem governando o país. E, então, é tudo o contrário do que o Lula foi lá nesse discurso, pelo visto, para falar exatamente o contrário do que está acontecendo no país. Esse é o ponto nevrálgico, esse é o grande problema. Não é ele ter ido, mas ele ter feito um discurso completamente irreal e fantasioso. Paula? 2 coisas aí, Marcília, que ele, primeiro, está com a cabeça baixa, né, aos ministros, né, servindo aos ministros, e está lendo um texto que provavelmente deve ter sido escrito pelos próprios ministros. Por isso que ele está falando justamente aquilo que eles querem ouvir ali. E também trago mais um ponto para a gente encerrar essa avaliação com relação a esses eventos de ontem. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também, viu, Marcílio? Beto Simonetti defendeu a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para essa vaga de ministro em aberto no Supremo Tribunal Federal. E lembro que também participaram da cerimônia os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que também deram algumas palavras. O ministro Luiz Fux, eu comentei ontem, não participou do evento por conta de um diagnóstico de pneumonia nos 2 pulmões e acompanhou a solenidade por videoconferência. Agora, Marcília, só para encerrar uma palavra rápida, então, se possível, com relação a essa participação ou total ausência, né, de responsabilidades da OAB diante de todas essas infrações que estão sendo cometidas no país. A OAB, ela tem se comportado de uma forma omissa, e, sobretudo a OAB federal, né? A gente vê algumas seccionais da OAB, ou seja, dos estados, se manifestando assim, assado, mas a OAB nem isso. A OAB federal está fazendo, imagina só, um curso, né, de direitos fundamentais com o Gilmar Mendes. Essa foi a grande participação da OAB nos últimos tempos. Eu vi até hoje uma postagem da OAB Federal, até coloquei nas minhas redes, que a postagem dizia o seguinte: a OAB Federal está muito preocupada com o sigilo da advocacia. Eu falei assim, então isso está explicado, olha aí. Ela está preocupada com o sigilo da advocacia, por isso que ela está tão quieta. Quer dizer, não tem nenhuma manifestação. Vale sempre a gente lembrar que faz uns 2, 3 meses a OAB Federal, o Instagram da OAB Federal seguia uma página, depois parou de seguir quando isso foi denunciado, mas o print é eterno, seguia uma página que dizia, que tinha como título: bolsonarismo deveria ser crime.
Quer dizer, é uma OAB não apenas silenciosa diante dos abusos do STF, como também uma OAB que se deu à política partidária. E isso é muito ruim. O ex-presidente da OAB, até o Santa Cruz, né, saiu outro dia a público falando um monte de bobagens do ponto de vista político e acusando e dizendo até, enfim, com palavras chulas em relação ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Essa é a OAB. Hoje a gente não tem uma OAB que vai resolver o problema do país porque ela é parte do problema a ser resolvido. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.